nosso Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu lhe agradeço, Senhor. Agradeço pelo YouTube, agradeço pelo Google, agradeço, Senhor, pelos canais que estão ali. Agradeço pela família dos trabalhadores ali, por eles todos. Dou-te graças, Senhor. Peço também que esteja com seus ouvidos atentos sobre a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra possa ser colocada acima de tudo e acima de todos. Senhor, que o teu Espírito possa operar no coração deles. Também eu te peço que abençoe meu canal e aqueles que estão curtindo ele. E também, Senhor, faça com que eles se inscrevam. E te agradeço pelas inscrições, por aqueles que estão inscritos. Agradeço também por aqueles que estão se inscrevendo. Te peço que fala no coração de cada um deles, ó Senhor. Meu Deus, eu deixo isso nas suas mãos. Senhor, eu te peço que abençoe também o governo desta nação. Abençoa as autoridades civis, eclesiásticas e militares. Abençoa, Senhor, todos os afazeres desse país. E peço que o Senhor invista nesse governo segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que ele possa ter o seu parecer para governar, Senhor. Dá inteligência e sabedoria. Livra ele dos maus. Livra ele também daquilo que não é do teu agrado. E ajuda ele, Senhor, também ter um linguajar, ter uma vida boa, ter uma vida temente a ti, pois eu sei que ele teme a ti. Então eu te peço que abençoa. Abençoa também, Senhor, todos os trabalhadores desse país, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa dar um emprego a eles de volta, Senhor, e os pais de família, e também, Senhor, as indústrias, também que elas possam produzir. Dá entendimento, sabedoria e inteligência aos fabricantes. Abençoa, Senhor. Abençoa Israel também. Eu te peço que que o Senhor possa fazer isso, abençoando Israel como o Senhor tem abençoado até aqui. Pois eles são o teu povo, teus escolhidos, o povo da promessa. Meu Deus, também eu te peço que abençoe o mundo inteiro, todos os governos do país, todos os governos dos países e também os desempregados e também as indústrias. Abençoa aqueles que viajam pelos ares, pela terra e pelos mares. Ó Senhor, guarda e toma conta. Senhor, nos proteja de todo esse mal entendido desse coronavírus. Que o Senhor possa tirar de dentro de nós tudo isso e que o Senhor possa nos libertar, para que democraticamente nós possamos andar aonde queremos e como queremos, ó Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a levar a Tua palavra, principalmente por isso. Eu deixo nas Suas mãos, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Hoje nós estamos no primeiro andar e no apartamento, ou 37, e também na primeira sala. E encontramos aqui pelo nosso guia, o Espírito Santo, a nossa companhia. Nós encontramos aqui um título que está dizendo assim na sala 1, José e os seus irmãos. Então nós vamos entrar para saber o que está falando sobre José e sobre os seus irmãos. Também quero dizer para os irmãos e para os ouvintes que José e os seus irmãos estavam completamente dentro do plano de Deus, por isso veio a acontecer o que vai falar aqui, nesse contexto. Então, José e os seus irmãos, o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como o Senhor é glorioso e como Ele coloca em prática todo o seu plano através dos tempos, e chegou até nós. Esse contexto
é um contexto do Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento é a boca de Deus, a palavra do Senhor, e é também o falar de Deus para nós. O que ele intencionou, ele trouxe até nós hoje. Nós estamos aqui buscando e levando essa palavra de Deus, porque ele tem o seu plano. Amém. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos. Veja, José com 17 anos, aqui diz que ele cuidava das cabras, das ovelhas do pai dele, para que os próprios irmãos dele pudessem ir à guerra também, não é? E as filhas de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ele era como se diz hoje, um dedo duro. Mas era tudo pelo plano de Deus. Olha só que coisa. Ele estava ali no meio dos irmãos dele, trabalhando, mas estava de ouvido em pé pela verdade, pelo respeito que ele tinha com o pai, e porque ele tinha um Espírito do Senhor dentro dele. Ele sabia que o Senhor queria que ele fizesse aquele tal serviço para Deus. E assim ele fez. Jacó já era velho quando José nasceu. E por isso ele o amava mais do que a todos os seus irmãos, seus outros filhos. Interessante, né? O filho da velhice mais amado. E hoje nós vemos isso também. Nós, muitas vezes, não amamos os nossos filhos tal como eles merecem, porém, os últimos, ou os netos e bisnetos, são muito mais amados. Então, isso é uma diferença, mas está também no plano de Deus. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mesmo mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Interessante, né? Eles chegaram a perceber que Jacó amava mais a José. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim. Aí que eles tomaram mais raiva de José. Escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. E começou a contar o sonho. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Olha só, isso aqui é um contexto que veio acontecer mais adiante, o cumprimento maravilhoso que nós vamos chegar lá e contar. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Isso não vai acontecer. Ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez, ele sonhou de novo e ele contava, ele era bem rápido para falar, contar o que acontecia. Mas ele tinha certeza, ele estava diante do Senhor. E contou também esse sonho aos seus irmãos.
e ele disse assim: olha, eu quero contar outro sonho para vocês. Venham cá. Eu tive um sonho, outro sonho, né? Eu estava sonhando outro sonho. Eu creio que esse sonho deve ser visão de Deus. Ele deveria estar falando isso para os seus irmãos. Desta vez, olha, dessa vez foi o seguinte: o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Interessante, né? Então, nós vemos que Deus sempre fala sobre duas testemunhas. Os dois sonhos de José foram duas testemunhas para comprovar o que Deus estava falando com Israel, com José e com Jacó ainda. Jacó ainda estava no seu velho Jacó. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: meu filho, isso é muito forte. Agora você, além de colocar seus irmãos como escravos seus no seu sonho, que você está acreditando que vai acontecer, agora você pôs o seu pai e a sua mãe. Olha a sua mãe, que falta de respeito. Não tem fundamento esse sonho. A sua mãe morreu já. Ela já está sepultada. Como que ela pode, como a lua, dobrar os seus joelhos diante de você? Olha que visão que tem esse texto. O que quer dizer esse sonho que você teve? Que é isso, meu filho? Para com isso. Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Imagina! Isso é uma coisa absurda. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, nós vemos aqui que os irmãos de José e o Senhor, distintamente, nós vemos o Senhor, José e os seus irmãos e os seus pais. E vemos que aqui tem uma grande visão para nós. Como eu já disse, que tudo pode ser alegorizado, e nessa alegorização eu quero dizer para os irmãos, para os ouvintes, que aqui nós alegorizamos que José era o Cristo. O Cristo, sim, ele estava se personificando como Cristo aqui. Essa é a visão. E a Raquel, que já havia morrido, como a lua que José teve o sonho, ela representa a igreja, representa Israel. Israel e a igreja é duplo. Graças ao Senhor. Então nós vemos aqui essa grande visão que nós vamos desfrutar a partir de agora, fazendo com que nós entendamos. Eu espero que os irmãos entendam, que os irmãos busquem, que os ouvintes também se cheguem para Deus, para receber do Senhor essa porção que o Senhor tem nos dado, esse entendimento que o Senhor tem para nós. Por isso eu sempre vou dizer, nós não estamos mais na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa passagem aqui nos mostra que aqui a árvore da vida estava funcionando em José, e nos seus irmãos ainda estava o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Porém, eles foram ter que buscar o Senhor e sofreram muito, judiaram muito de José, judiaram de Jacó, seu pai, maltrataram, colocaram ele em luto falso. Tudo isso aconteceu como
a gente pensa assim, como pode ter acontecido isso? Como isso tem chegado a nós? Como que eu vejo essa passagem? Qual é a visão que Deus está me dando para mim ver o que diz nesta passagem? O que é que ela está falando para nós? E o que está cumprindo hoje dessa passagem? Tudo isso está aqui nessa situação, nesse capítulo, nesse andar, nesse apartamento, nessa sala que nós lemos até aqui, que foram 11 salas que nós visitamos e cada uma delas nos traz uma designação completa da vida de Israel, da vida de Deus na terra com nós, com o homem, e como ele cuidou e como ele cuida e o que ele quer do homem. Graças ao Senhor. Nós não podemos esquecer que nós somos a imagem de Deus. A semelhança, também temos a semelhança de Deus. Nós vivemos para Ele, precisamos viver para Ele. Precisamos voltar e saber que nós precisamos viver para Deus. O mundo não importa mais para nós. As coisas do mundo não importam mais. O que está acontecendo no mundo, ele está acontecendo para que nós possamos falar, possamos libertar essas pessoas na graça do Senhor. Judas fala, salvai alguns. Então nós estamos colocados como junto, como a imagem de Deus, como a semelhança de Deus, nós estamos sendo colocados como Salvador do mundo. Graças ao Senhor. Precisamos levar essa palavra. Ontem ali no hospital, o Senhor me deu 3 pessoas ouvintes para ouvir eu falar desse grande amor de Deus. Todos os 3 eram mais velhos do que eu. O mais velho tinha 87 anos. E ele recebeu a palavra de Deus, todos os 3. Eu pude perceber que, ao falar com eles, carinhosamente, eles temem a Deus. A gente viu que eles temem a Deus e por isso foi uma bênção do Senhor. O dia de ontem para mim foi maravilhoso, mesmo passando pela situação que eu estou passando. Mas eu sei que isso tudo é para a vida, graças ao Senhor. E aqui então nós vemos que José tinha sonhos. 2 sonhos ele teve. Um dos feixes de trigo, que ele era o líder, e outro do sol e a lua, que ele também era o líder. E nós vamos chegar no ponto de ver como isso aconteceu. Aconteceu. José passou por grandes problemas, tribulações, lutas, prisão. Ele foi preso injustamente. Veja só. Mas o que aconteceu com o Senhor Jesus? É o exemplo. José é o exemplo de Cristo. É a fotocópia de Cristo. Não tem como negar isso. Graças ao Senhor. Ah, como eu gostaria de falar mais ainda. Porém, o Senhor vai nos dar oportunidade durante o dia. Que o Senhor possa nos abençoar.